Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vinda, Thaís, Jesus, Zizi. Ai, coisa boa, gente. Sejam muito bem-vindos. Felizes em já tê-los aqui conosco. Eu sou Fabiola Maciel e hoje a gente tem um tema muito bacana. Olá, Renata. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente tem um tema bom de aprender, bom de falar, bom de multiplicar a informação, né? E eu estou muito honrada trazendo uma menina tão nova e com uma bagagem bem bacana, que vai ter muito aí para ensinar a gente, né? A gente precisa realmente muito conhecer sobre o autismo, então eu estou muito feliz. Aos que não me conhecem, eu sou Fabiola Maciel. Eu sou presidente, eu sou fundadora do Instituto Arthur Vinícius e tenho um trabalho com pessoas com deficiência e também tenho algumas pessoas com autismo na ONG, né? E estou numa nova caminhada e nesse momento a gente vem para conversar sobre o autismo na infância. E as demandas que mais a gente recebe na ONG é exatamente o autismo na infância, é onde está o desconhecido, onde vem as dúvidas, onde vem a não aceitação. Olá, gente. Estou feliz que vocês estão entrando, sejam muito bem-vindas. Oi, Adria, que bom. Vamos chamar a Thaili, porque a gente tem muito papo bom hoje, gente. Muito papo bom. Deixa eu chamá-la. Aqui. Cláudio, beijo, meu amor. Vamos esperar a Thaili entrar. Ai, que coisa linda! Gente, que honra! Oh, meu Deus. Estou Tudo bom? muito Boa noite, feliz. pessoal. Boa noite, boa noite. Estou muito Boa noite. feliz. Mandar beijo para todos que estão aqui já conosco. Bebel, Rebeca, já tem uma turma aqui muito massa, Thaili. E a gente sabe que hoje a gente tem um papo importantíssimo. Hoje a gente tem uma responsabilidade de trazer informação, qualidade de vida, descoberta, tudo isso na infância, né? O autismo na infância. Tessia, eu te amo, meu amor, eu te amo. Um beijo para você. Ai, como eu estou feliz. Rebeca, beijão. Thaili é algo muito especial, tá? Porque eu conheço essa menina desde a barriga da mãe dela, né? E eu tenho um orgulho imenso na menina, porque para mim ela sempre vai ser uma menina, na menina que ela se tornou, né? Ela é uma TO que buscou especialização, buscou sim qualificação e enche assim o coração, ó, de orgulho. Ai, coisa linda. Então eu quero que você possa se apresentar. Fala para as pessoas, Thaili, quem é você? Fala de você pra gente. Eu queria agradecer o convite. Eu me sinto honrada, estou muito feliz. Estou nervosa, mas estou. Ai, que linda. Mas queria dar boa noite ao pessoal. Sejam bem-vindos. Que seja um momento de troca, né? Vou falar um pouquinho, mas fiquem à vontade para colocar aí suas dúvidas. Vou tentar responder ao máximo. Que não souber, a gente marca um outro encontro para responder, certo? Como Fabiola Ótimo. disse, eu me chamo Thaili, sou terapeuta ocupacional, sou nascida em Recife, mas já moro na Paraíba há 15 anos. É, Me formei em terapia ocupacional na UFPB em 2017. E aí, 3 meses após eu me formar, eu vim morar em Campina Grande para trabalhar. E aí, desde então, eu estou imersa no mundo do autismo. Sou pós-graduada em análise do comportamento aplicado ao transtorno do espectro autista. Eu tenho certificação internacional em integração sensorial de IRIS
pela Universidade da Califórnia, e aí tem sido a minha linha de pesquisa desde a minha formação. Já me deu vontade de chorar. Ai, que linda! Que prazer, Sou que honra, mãe. que satisfação. Que satisfação. Vocês viram o currículo dessa menina? Que coisa linda. Parabéns. Puro privilégio meu ter você aqui comigo, querida. Obrigada, Vila, mais uma vez. Fico feliz da nossa primeira parceria, que é um interesse muito antigo nosso. Acho que desde a graduação a gente já conversava para tentar fazer alguma coisa junta. E é a primeira de muitas. Isso. Como eu ia dizendo, sou mãe, tenho 24 anos e é isto. Meu currículo é esse. E aí, vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Na verdade, a gente tem aí uma tonelada de dúvidas, emoções, Uhum. sensações, medos. Eu queria que você pudesse trazer, é, sem dúvida nenhuma, para mim, a primeira pergunta seria essa coisa dessa identificação. Em que momento os pais podem ter algum clique, tá, com relação ao autismo? E eu sei que isso é uma dúvida de muitas mães. A gente vive isso na ONG, tá? Existe uma demora no diagnóstico, não é isso? Eu queria então que você pudesse primeiro trazer alguma coisa com relação a isso. Como é que eu posso ver traços no meu filho? O que é que eu posso ver de diferente no meu filho que me chame a atenção para que eu leve a uma unidade médica? Certo. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, se chama espectro, porque apesar de todos estarem enquadrados no mesmo diagnóstico, cada um tem sua particularidade. Entretanto, não existe um exame que identifique, tipo, faz um exame de sangue e vai identificar que é autista. Não existe. O diagnóstico se dá por observações clínicas. E aí, o DSM-5, que é o que nos respalda hoje em dia em relação à saúde mental, ele tem uma díade, que é o critério para ser autista, vamos dizer assim. É necessário que a pessoa ela tenha dificuldade na comunicação e na interação social. E aí isso é um traço que chama atenção. E aí a gente vai para a prática, certo? E a outra coisa é ter interesses restritos e repetitivos. E aí o que é isso, tá? Em termos práticos. Se a sua criança, você chama ela pelo nome e ela não olha para você, ou se ela brinca de forma diferente, ela pega o carrinho e ao invés de fazer um carrinho, ela vai ficar lá girando a rodinha. Ou se quando ela tá no meio de várias pessoas, ela prefere ficar mais isolada. Como eu disse, o autismo, ele não é uma receita de bolo. Todo autista não é assim. Vai ter autista que vai interagir, mas vai ter autista que vai ser mais isolado, mais reservado. Mas aí, coisas que chamam a atenção é essa questão do contato visual, do interesse só em alguma coisa específica e essa dificuldade na comunicação. Uma das coisas que normalmente chama muita atenção dos pais, que é o que é a primeira coisa assim. Normalmente nessa anamnese, a grande maioria dos pais falam: ele tinha 3 anos e ele não falava ainda. A ausência da fala é algo que chama muita atenção. Mas quando a gente vai investigar, a criança já indica outras coisas. E aí, como eu disse, o diagnóstico ele pode ser dado pelo neurologista e pelo psiquiatra. Entretanto, como ele é com base em observações clínicas, uma equipe multidisciplinar ela pode ter esse olhar mais clínico para montar um relatório e ver se de fato a criança se enquadra no espectro. O que acontece em relação a quando a criança vai receber o diagnóstico? Antigamente, as pessoas recebiam o diagnóstico muito cedo. E aí, ela só tinha um atraso no desenvolvimento, e aí, com as terapias, ela melhorava, e aí as pessoas começaram a especular a cura do autismo. Então, assim, pessoal, não tem cura. Não foi descoberta uma cura. O que dá para promover é uma boa qualidade de vida se tiver o atendimento adequado. Então, assim, é indispensável o acompanhamento terapêutico. Em alguns casos, a medicação é sensacional, mas só a medicação, só a terapia não funciona. Assim, tem que ser
tudo bem alinhado. Existe uma tríade que é necessário que caminhem junto. É família, escola e terapia. Então, se isso não Hum, estiver muito bem alinhado, não tem sucesso. O que acontece, que o diagnóstico é dado hoje mais tarde, é que as crianças recebem uma suspeita diagnóstica, recebem o acompanhamento e são reavaliadas. Porém, quanto antes inicia o acompanhamento, melhor o prognóstico. Normalmente com quantos anos, Thaili? Bila depende muito das famílias, porque aí algumas famílias identificam muito cedo. Então, assim, tem crianças que dão sinais a partir dos 6 meses. É uma Olha criança que só. ela não corresponde àqueles marcos do desenvolvimento. A gente, quando faz a puericultura, não leva ao pediatra. E aí ele Sim, acaba que pergunta, ele faz isso, faz aquilo, e aí você vê que a criança não responde. Mas aí vai levando. Algumas famílias, a partir daí, já buscam tratamento. Então, existem casos que a gente acompanha desde 1 ano. Mas tem pessoas entendi, que, por condição socioeconômica, pela dificuldade do acesso ao serviço, acaba que o tratamento começa mais tarde. entendi, entendi. Então, a gente fala, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que informação é o maior poder que um ser humano pode ter, né? Por Sim, isso a importância desse tipo de papo que a gente está trazendo hoje. É muito importante a tua participação aqui. Gente, eu tenho que mandar beijo, porque tem muita gente aqui. Júnia, que feliz que você está aqui. Drenaide, Bebel, tá aí mostrando toda a competência dela, veio aqui abordar o tema que aí é ela, muita gente aqui falando, excelente profissional, que coisa linda, e eu aqui cheia de orgulho, mas, enfim, é, a gente vê, a gente sente essa dificuldade que se inicia pela falta de informação pelos pais, sim, tá? E especialmente quando a gente fala daquela família que está numa condição social menos favorável, sim. aí é onde a situação fica bem mais difícil, né? Dela ter essa orientação, dela ter essa informação, dela conseguir ter esse olhar diferenciado. É, Me diga, o primeiro passo, sentir alguma coisa diferente no meu bebê. Sentir O alguma primeiro coisa. passo é procurar um neuropediatra. E aí ele vai fazer várias perguntas que podem dar suspeita. E aí ele vai indicar o acompanhamento terapêutico, ele vai dar um possível laudo, e aí ele indica terapia com tal profissional, tantas vezes na semana, assim, assim, assim. E aí nós nos encontramos 6 meses depois. Aí a criança faz o acompanhamento nesses 6 meses e recebe um relatório desses profissionais que o acompanharam, de como ele chegou e como ele encerrou esses 6 meses. E aí, dependendo da evolução da criança, o neuropediatra reafirma o diagnóstico ou ele mantém a terapia para ir estimulando o desenvolvimento. Por quê? Porque se for autismo, precisa ser estimulado. E se não for, existe um atraso no desenvolvimento a ponto de levantar essa hipótese, entendeu? Então precisa também ser estimulado. Então, mal a terapia não fará. Entendi, Tá entendendo? entendi. Uma Ah, outra ah, coisa pode falar, pode falar. Uma outra coisa em relação ao autismo. Normalmente é divulgado a cor azul na divulgação do tema autista. É por conta da prevalência. Atualmente são 4 meninos para uma menina. E aí, eu não falei inicialmente, mas o transtorno do espectro autista, também chamado de TEA, pode se manifestar em 3 níveis. E aí, ele pode ser leve, moderado ou severo. E aí tudo vai depender da quantidade de sintomas ou intensidade que a pessoa manifesta. E aí eu estou Isso usando o seria, termo isso pessoa. aí já seria uma classificação, né, Thaili? Sim. Sim. E aí tudo depende muito da quantidade e da intensidade que essas pessoas manifestam os sintomas. Entendi, entendi. Autismo é uma pauta grande, de muitas demandas, de muitas perguntas, e
a gente também não pode negar que de tamanha dor para as mães, não é? Uhum. E eu costumo sempre levantar a bandeira das mães, porque, infelizmente, a maioria das mães que têm seus filhos com deficiência, elas se tornam mães solo, né? Uhum. Infelizmente, é assim que acontece. E aí essa dificuldade na mãe carente, ela é muito maior, tá? Eu tenho uma mãe que está falando aqui conosco agora, a Bebel, o filho dela Uhum. também tem autismo, e ela fala exatamente dessa dificuldade. Porque a gente vê na TV, a gente vê na internet, filhos de artistas, a gente vê figuras, enfim, artistas que você olha e você diz, meu Deus do céu, esse menino está tão bem, e como é que eu vejo o menino na ONG numa situação tão diferenciada? Não é? Então, existe sim essa problemática que a gente vai chamar de social. Né? Existe essa problemática que é social. Né? Na divulgação Você. do autismo, são expostos os extremos. Ou o autismo é muito romantizado, muito bonito, muito fácil de lidar, muito tranquilo, é só aquela criança que coloca a mão no ouvido e tá tudo bem. E aí tem horas que mostra também aquela criança ou pessoa que vive trancada dentro do quarto, acorrentada no pé da cama. Então, assim, a gente vai de extremos e existe o percurso entre isso. Então, assim, a dificuldade no acesso ao serviço, de fato, dificulta muito o processo. Entendo a questão do luto materno, porque a gente, enquanto mãe, a gente idealiza o filho perfeito, a gente Sim, faz sim, planos sim, para o sim. filho. E aí acaba que quando você recebe o diagnóstico, principalmente de uma coisa que não tem cura, parece que acabou, né? Ali É, não tem mais é. pra onde correr. Mas assim, reforça a importância do acompanhamento. É possível sim ter uma qualidade de vida. Tem alguns casos que são sim mais difíceis e nesse momento é ainda mais importante o acompanhamento para que a pessoa adquira habilidades de sobrevivência. Enquanto terapeuta ocupacional, a gente busca promover a independência, independente da limitação, seja ela física ou seja ela cognitiva. Então, assim, se chegar um momento em que a pessoa não precisa ler, ela precisa saber tomar um banho, ela precisa saber comer. Então, assim, a gente prioriza aquilo que é importante, desde que tenha um objetivo terapêutico, entende? Acaba que a Sim, gente sim, estabelece sim. prioridades de acordo com o momento que aquela pessoa se enquadra, em um ambiente que ela se encaixa, porque aí tem horas que não tem famílias e tem situações que não adianta eu ir para habilidades muito complexas se aquilo teoricamente não vai servir para a vida dele, entende? Sim, sim, sim. E aí isso Sim. também se refere à condição socioeconômica. Não adianta eu querer ensinar um menino a utilizar um tablet se ele mora lá no interiorzão, que não tem acesso nem à água na torneira. Entende? Exatamente. Essa aí é a entrave. E nesse esse tempo de pandemia, ele veio trazendo muito isso, né? Ele veio Uhum. trazendo muito na verdade, ele veio escancarar essa nossa realidade, né? Sim. Porque a situação das crianças autistas hoje, enclausulados, pelo amor de Deus. Olha, eu tenho relatos muito tristes na ONG, sabe? Relatos muito sérios inclusive, não só a criança, né? A família, a mãe, principalmente aí eu volto na questão da mãe solo, porque a Uhum. gente sabe da dificuldade, né, da mãe solo encarar isso. Nós temos na, Uhum. na, na nossa instituição duas psicólogas e doutora Cleo, inclusive está aqui com a gente. Um beijo para você. Obrigada por tudo. Te amo de paixão. Cleo, ela está atendendo hoje essas mães, né? E a situação é muito difícil, né? De você ter seu filho autista, de você ter seu filho numa situação, numa condição social difícil, tá? Trancado dentro, na maioria das vezes, não tem muito a oferecer, e é essa criança que está acostumada a sair, né? Tem muitas terapias, então ela se vê presa dentro de casa. Então eu tenho relatos de automutilações em crianças,
de automutilações, eu tenho relatos de agressividade com a mãe grande. Tem uma mãe que eu acredito que ela deve entrar aqui para falar também sobre isso, que ela gosta sempre de apontar essa situação que ela está vivendo hoje, porque a filha dela tinha terapia na segunda, psicólogo na terça, fisioterapia na quarta, e hoje essa criança está trancada dentro de casa, então ela está se automutilando, né? A situação que essa mãe fica, né, ao se deparar numa situação dessa, quer dizer, a gente entra numa vertente, quando a gente fala de pessoas com deficiência, e quando a gente fala especificamente no autismo, a gente abre um leque de muitas demandas. Primeiro, Sim. é uma das deficiências que mais sofre o preconceito, tá? Todas sofrem, tá? O meu filho é deficiente, o meu filho é usuário de cadeira de rodas, tá? Ele tem que ser aquele rapaz que quando chega no shopping todo mundo tem que olhar, porque parece que nunca viu uma cadeira de roda. Mas Fabiola, pessoa mãe, eu classifico o autismo como uma das doenças, como uma das patologias de mais dificuldade de aceitação e de carga de preconceito, né? Porque vê aquela criança andando bem, é como É se porque é visualmente impossível você ter algum problema, né? isso você não identifica. Você acha que é uma criança birrenta, é falta de pena, é A falta de culpa é da carinho, mãe, a água, mãe não sabe criar, né? criado, menino criado pela avó. Ninguém enxerga o que há por trás daquilo. Exatamente, exatamente. Tem uma outra mãe que entrou aqui com a gente, a Andresa, que também pode. Eu quero que você traga, Andresa, sua realidade para poder conversar, a gente falar aqui, que ela também sempre conversa com isso comigo, né? A Ingrid, ela está fazendo uma pergunta que você lá no comecinho falou. É possível diagnosticar o autismo em criança de 1 ano e 4 meses? É possível levantar uma hipótese diagnóstica. E aí, no caso do neurologista suspeitar, ele vai encaminhar para as terapias, mas ele não vai liberar um laudo. Ele vai dar uma hipótese diagnóstica. Confirmando essa hipótese posteriormente, após o acompanhamento, ele pode sim diagnosticar. Olha aí. O Jesus diz, autismo não tem cara, né? Autismo não tem cara. E é por aí mesmo. Tem uma outra pessoa que está aqui conosco, Andresa. Andresa também tem um trabalho com pessoa autista. Ela tem um filho autista e resolveu se especializar nessa área. E ela hoje faz atendimento. A gente também já conversou um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, são angústias muito parecidas, não é verdade? Os Ah, relatos são bem semelhantes. E aí, eu costumo dizer às mães dos meus pacientes que elas são as melhores mães que os filhos delas podem ter. Porque elas dão o melhor, elas buscam o melhor para os filhos delas, e que às vezes uma coisa ou outra não sai como planejado. Por exemplo, agora na pandemia. Eu tenho uma mãe, muito mãezona mesmo, ela está nos assistindo, eu não vou dar nomes, mas ela sabe que é dela que eu estou um beijo falando. para você, mamãezona. Um beijo. Ela é muito empenhada. Toda proposta que a gente dá, ela faz e ela busca, e a gente conversa pelo Instagram, trocando ideias, e ela é muito empenhada. E aí, alguns dias, ela não consegue fazer as propostas. E aí ela fica mal por isso, e eu, não se preocupa, tá tudo bem. Né? Você não é obrigada a ser a Mulher Maravilha todos os dias, Isso, né? Seu filho isso. tem a melhor mãe que ele pode ter, e tá tudo Isso. bem. Tem dias que a capa de super-herói tem que virar um lençol. E está tudo bem. É importante lembrar que é gente que cuida de gente. Então, tem que ter sim cuidado ao cuidador. Né? É importante esse suporte à família. Não é fácil lidar com a deficiência. É isso mesmo. E assim, gostam muito de nos intitular, nós, mães de pessoas com deficiência, de guerreira, Mulher Maravilha, né? E não é isso que nós somos. Nós somos mãe. Eu digo isso sempre, eu sou mãe. Eu sou mãe. Eu tenho todas as fraquezas que toda mãe tem. Passei por todos os impactos de quando meu filho nasceu.
passei por todo aquele luto quando meu filho nasceu, passei sim. Só que a gente sabe que nem toda pessoa tem a capacidade da resiliência. Eu fiz disso uma transformação da minha vida e eu agradeço demais a Deus por isso, mas sei e represento mães que têm uma situação muito diferenciada da minha. Tem um ponto aqui abordado, Liette, minha tia, te amo, Beijo, te tia! amo. E ela traz uma coisa muito importante, que isso é uma grande luta no nosso segmento. E que eu creio que um dia a gente vai vencer essa barreira, que é a coisa da falta de dados, tá? A gente não consegue. A gente chega na Secretaria de Saúde, a gente não vai saber quantos autistas, quantas pessoas com paralisia cerebral, quantas pessoas com mielomeningocele. A gente não tem isso, tá? A gente tem um censo para lá de antigo e você veja, eu, por exemplo, tu tem 15 anos e eu não passei nesse censo. Então, não é real, né? E isso dificulta não só políticas públicas, é principalmente políticas públicas, mas dificulta também todo toda uma base de pessoas, de instituições, de instrumentos jurídicos que poderiam surgir ou ressurgir a partir desses dados. Porque quando a gente tem números impactam. O impacto de números, ele é irreversível. E ele está aí. Quando a gente mostra esses números, a gente consegue sim. A gente consegue no direito, a gente consegue na área humana, a gente consegue na área política trazer essa consciência. Né? Infelizmente, a gente não tem. A gente não tem esses números, não só no autismo, né? Isso aí é para em todas as patologias. E aí, uma mamãezinha aqui especial, que sempre está comigo, e ela diz o seguinte, que foi parada na rua pela polícia, porque a filha dela estava agressiva, se batendo, eles pensavam que era ela quem estava batendo. Mas quando viram, tentaram acalmar ela e me pediram desculpas. Isso aí seria uma das abordagens dentro de políticas públicas, né? Que a gente não tem isso. Não existe essa orientação diferenciada à pessoa com deficiência. E eu também não estou aqui para atacar o policial, o servidor de outras instituições, exceto da saúde, né? Que isso da saúde a gente não vai conseguir, não é concebível um profissional da saúde ter esse tipo de comportamento. Mas de um policial, de um servidor municipal, estadual, de área administrativa, privada ou pública, enfim. Ele não vai saber, ele não vai conhecer, não é verdade? Agora, cadê a coisa de uma capacitação, tá? Cadê a coisa de uma qualificação? Cadê a coisa de, pelo menos, uma informação? Eu estou muito feliz com essas pessoas que estão aqui conosco hoje, né? Porque são pessoas que saem daqui, pelo menos com um ponto para refletir sobre a pessoa autista, não é? Antes de pensar assim, ali está acontecendo uma violência ali, né? É o vizinho que denuncia, né? Enfim, antes da gente imaginar já uma violência que possa estar acontecendo ali, a gente entender o que é aquela situação ali. É claro que na hora da emoção, isso tudo que a gente está falando é teórico, né? Que na hora da emoção, a gente não sabe nem o que é que esse policial sentiu, né? Mas imagine essa mãe, ela passa por esse constrangimento e passa muito, Muitas mães nossas têm a polícia batendo na porta, porque o vizinho ligou dizendo que ela estava espancando o filho, né? E não é isso. O filho está em crise. O filho está em surto. Como é isso, Thaili? Infelizmente, essa falta de informação, ela vai além do que se pode ver. Porque eu, enquanto terapeuta ocupacional, a minha graduação tem 4 anos, e eu confesso para você que o que é um curso da área de saúde e o que a gente viu sobre autismo é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Assim que eu saí da graduação, que eu entrei no mercado, eu fui trabalhar com autista. E peraí, o que foi que eu estudei esses anos? Que eu não estou entendendo, porque
é algo muito novo. Assim, não se sabe. Quanto mais se sabe, menos se sabe. Porque cada dia é uma descoberta nova, é uma coisa diferente. Então, é importante estar sempre buscando informação. É importante que a mídia foque de forma prudente, sabe, o conhecimento, ofereça esse acesso. É muito difícil o acesso ao próprio sistema de saúde. A criança tem o atendimento, imagine se capacitar para isso, né? A dificuldade é imensa. Isso. É É, por um interesse é, pessoal. tá sendo afeitosa, que é uma amiga, uma irmã, beijo. Aí ela vem perguntando o que é que a gente pode fazer para ter esses dados, né? Isso é uma grande luta do segmento. Sim, Esse é o grande desafio para o segmento. Mas aí eu divido com a sociedade essa responsabilidade, tá? É aquela coisa de uma voz só, né? Uma voz só, ela não é ouvida, tá? Então, isso, eu sempre trago alguns pedidos, alguns clamores que eu trago à sociedade nas nossas lives, e essa é uma que eu já estava aqui apontadinha para que a gente pudesse trazer isso em pauta. A gente precisa se sensibilizar com o segmento da pessoa com deficiência, com todos os tipos de deficiência. E, veja, a nossa lei, ela é inerte. Somos nós que precisamos provocá-la. Né? Nós temos um grande marco, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vem falando sobre isso. Mas a gente precisa cobrar por isso. E isso tem que ser uma coisa coletiva. Isso aí, a palavra que se encaixa muito bem para isso aí é empatia. Eu não tenho que lutar porque o meu filho é autista. Eu tenho que lutar porque eu sou um ser humano e eu quero ajudar as pessoas que têm autismo e que têm outras deficiências, né? Então, é uma coisa de engajamento. sim. E eu falo mais, eu chamo isso não só de um engajamento social, eu chamo isso até de um engajamento humano. É um engajamento humano como mãe, como mulher, como pai, como pessoa, como ser humano, como estudante, como profissional. É, Olhe para essas diferenças, faz a tua parte, se engaja nisso aí. Então, eu acho que é esse o clamor que a gente tem que trazer para a sociedade, porque a gente ainda tem muito aquela coisa de vamos cobrar do governo, mas a gente precisa fazer também. A gente precisa se mobilizar. Estarmos aqui juntos, isso é uma prova de que a gente quer mudança, né? Somos aqui, sei lá, mais de 40 pessoas que estamos discutindo sobre uma pauta que muitas famílias sofrem por isso. Sofre mãe, sofre a criança, é um adulto que vem no sofrimento, e a gente sabe que a gente não tem esse suporte. E a sociedade, ela tem sim esse papel. Ela tem sim esse papel de engajamento, e mais, eu digo mais, não é um favor. Tá? Porque quando a gente fala da pessoa com deficiência, o nosso estatuto ele é bem claro. Aí a gente está falando de lei mesmo, que todas as pessoas, toda a sociedade, ela é responsável pelos vulneráveis, né? Aí a gente fala da pessoa com deficiência, a gente fala da pessoa idosa, a gente fala da mulher na sua violência doméstica, né? Então, a palavra é empatia, é arregaçar as mangas e da tua forma entrar na nossa causa, né? Levantar a nossa bandeira, não é isso? Sim. É abraçar a causa do outro. Até É, porque, falando ainda do autismo, está cada vez mais próximo de nós, sabe? Até 10 anos atrás, a gente não conhecia, não sabia se tinha na família, né? Tinha o doidinho do bairro, e está cada vez mais exatamente, próximo. Hoje em dia é muito difícil a gente exatamente. conversar e ver que, na minha família não tem autista, né? Muito difícil. E ainda que não tenha, talvez no seu prédio tenha, talvez na sua rua Sim, tenha, isso. e independente disso, no seu país tem, no seu planeta tem. Então, abrace Pois a é, causa independente de ser alguém que você conheça. Né? É como na pandemia, não é só um número, é uma pessoa. E essa pessoa, ela é o amor da vida de alguém. Existem pessoas que fazem parte da vida dela. E quanto mais valorizado isso for, facilita a vida de todo mundo. pois é.
Aí o que nós temos são as estimativas, né? Isso a gente Sim. tem. Tem um número que é bem altíssimo, né? Que, salvo engano, no Brasil, acho que é cerca de 2 milhões, não é isso, Thaili? Eu acho que é mais ou menos isso, uma estatística, não é isso? Isso. Existe até um estudo americano, mas aí é em cerca de a cada 59 pessoas, 51 pessoas, uma é. Mas Gente, a olha previsão só. é que, tipo, daqui a pouco seja 10 para um, entende? Olha para aí. E aí tem crescido. E o que acontece é que não é que esteja sendo contagioso, mas é uma questão que está sendo diagnosticado, né? Está sendo identificado. Se a gente for conversar com os nossos avós, e aí, vó, a senhora conhecia alguém que era assim, assim, assim? Ela provavelmente conheceu alguém autista que não tinha diagnóstico, entende? Exatamente. E Exatamente. aí é algo que Exatamente. existe há muito tempo, mas está tendo visibilidade agora. Ó, e vê que coisa bacaníssima a Andresa trouxe. Bravo, Andresa. Ela Eu não estou fala que conseguindo ler, então lê para mim. sim, então eu vou agora. Parabéns para a Andresa. Veja que colocação. As instituições públicas não abrem concurso para psicomotrista, para psicopedagoga, e quando abre, só existe uma vaga. Olha aí. E quando a gente Sim. está falando isso, a gente não está falando só de autista, não, tá? Né? Uhum. Aí a gente está falando de todo um segmento. Então, olha onde a gente consegue encontrar as brechas desses números aumentarem de forma tão alarmante e esses números de não acompanhamento, de não tratamento ou de não tratamento adequado, não é? Deixa eu parar só um Sim. pouquinho para mandar beijo, porque, olha, esse povo é lindo demais e está aqui com a gente. Gisele Santana, beijo para você. Hugo Felipe, beijo para você. Genice, Ivana. Ai, que tanta gente! É como eu fico feliz! Luciana, Lorena. Olha que coisa boa! Eu só tenho que agradecer. Roberto, que bom, Betinho, que você está aqui nos vendo. Roberto acabou de ser papai de um Arthurzinho lindo também. Rayane está aqui conosco. Ai, gente, Ivana. Enfim, a gente agradece muito, Queria mandar porque beijo também. manda, manda. Queria mandar beijo para o pessoal do meu trabalho, que tá aí acompanhando. Vocês dão uma super força. Nós somos uma equipe exemplar. Eu sou agraciada em trabalhar com eles. Assim, são pessoas que vestem mesmo a camisa, sabe? E eu amo o trabalho que nós fazemos. Hoje nós recebemos uma devolutiva de um pai que a gente até comentou que é isso que nos faz continuar. Né? Com a pandemia, uma das nossas crianças se ausentou cerca de 3 meses. E aí ele retornou ontem aos acompanhamentos. E aí um pai colocou que nos últimos tempos foi a primeira vez que ele vê o filho olhar para trás e dar tchau. E Olha aí, que o coisa quanto isso é linda. significativo, sabe? É uma coisa tão simples, mas o quanto tem significado e o quanto o nosso trabalho vale a pena. Um beijo para vocês, vocês são show. Queria mandar um beijo para nossa família, né? É, Não ainda falta mais, então um beijo. E coisa para linda. os pacientes que estão aí acompanhando, eu sou Ei, a gente honrada. tem, olha, temos gente até de São Luís do Maranhão aqui. Que Olha só, bacana. vê que coisa boa. Assim, na perspectiva de conhecer, de trazer, de receber, na verdade, o que você trouxe para a gente, o que você está trazendo para a gente. Eu estou muito feliz, porque eu acredito nesse poder, esse poder da informação. Eu acredito que é ele que é libertador, é ele quem vai fazer eu ser uma mãe melhor, é ele quem vai fazer o meu filho ter uma qualidade de vida melhor. Beijo para Larinha. Tem que mandar beijo para Larinha. Olhe, vovó te ama. Thaisa, beijo, beijo, beijo. Mas, enfim, um outro tema que a gente pode, que a gente traz para cá, é com relação às crises convulsivas. Isso pode dar alteração no autismo?
acaba que elas dão outras lesões neurológicas e aí a comorbidade acaba que atinge, sabe? Mas não Entendi, é algo obrigatório. Assim, todo autista tem crise convulsiva, ou todo convulsiva vai ter um acompanhamento em relação a isso, porque de fato a convulsão é algo muito perigoso. E aí, para além do autismo, é algo que precisa de uma atenção e precisa ser controlado, entende? entendi, entendi, entendi. É como no caso da mielomeningocele, né? Porque 90% das crianças têm hidrocefalia e é exatamente. Agora tô. Voltou? Pronto. E é. E aí, gente, tudo ok? Voltou. Pronto. E como eu estava falando, e é exatamente essa hidrocefalia que traz algumas comorbidades também, Uhum. inclusive crises convulsivas, a epilepsia, que isso vai ser um tema que a gente também vai trazer aqui, que é outro tema cheio de tabus, cheios de Sim. preconceito. Gente, ai, como eu tô triste, porque já está terminando o nosso tempo. Thaili, eu tenho falado isso. Olha, cada live que a gente faz tem sido mais importante que a outra. E olha, eu tenho me comprometido com os amigos, com os parceiros, com os companheiros. E aí eu preciso pedir a você também para que a gente volte a conversar, tá? Porque a gente ainda tem aqui um montão de perguntas, tá? E que eu preciso pedir desculpas a vocês, mas daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Mas eu estou assumindo o compromisso que eu vou atrás de Thaili para que a gente faça uma nova live e que a gente possa trazer, sim, outras pautas dentro do autismo na criança. Tá certo? Isso é um Pronto. compromisso meu com você, e aí Thaili também está assumindo esse compromisso. E E quero deixar público. isso. Aí quero deixar só umas informações. Nós vamos ter uma live amanhã muito bacana. Eu quero muito poder convidar vocês. Eu vou estar aqui com Roberta Gomes, tá? Roberta é uma mulher, mãe, negra, mora no Ibura, é casada, o marido está desempregado, é arrimo de família, tem uma criança. Roberta é uma mulher do Recife. Roberta é uma mulher do Brasil. É mais uma mulher do Brasil. E que tem toda essa luta e ainda tem que encarar o preconceito da sociedade, às vezes até da própria família, porque o marido não trabalha, porque é o marido quem cuida do filho, porque era quem está na labuta. Então, eu quis muito convidar a Roberta. Eu estou muito honrada de trazer a história dessa menina. Essa menina é uma menina de garra, sabe? É uma menina de uma personalidade linda. Eu acho que ela é a cara do nosso povo brasileiro. Ela é a cara da nossa mulher brasileira, que dá sim a cara para a vida, que não desiste da vida. E eu quero muito convidar vocês para conhecer a história dela. A gente vai ter um papo muito legal aqui. E nossa conterrânea, né? Porque ela é do Ibura, né? Que A gente passou massa. tanto. Eu morei 10 anos no Ibura, Thaili morou um pouquinho menos, mas a minha família ainda está lá. E os meus parentes hoje que estão em João Pessoa moraram toda uma vida no Ibura. E eu quis muito poder trazer Roberta para trazer essa realidade, essa mulher de verdade, essa mulher brasileira de verdade, não é verdade? E uma outra coisa para dizer a vocês: a gente está lançando um projeto novo que a gente está chamando de Prosa Política. É 1 minuto, 1 minuto e meio de vídeos pequenos que eu vou estar fazendo e vou estar trazendo para a sociedade algumas informações de utilidade pública mesmo, que o nosso povo não conhece. Como, por exemplo, qual é a função de um vereador, qual é o papel de um vereador, o que são os conselhos de defesa, conselhos municipais, conselhos estaduais. Então, vocês fiquem ligadinhos aí, que ainda essa semana a gente já vai ter vídeo, tá? Com esse projetozinho chamado Prosa Política, tudo a ver com o nosso povo, né? E no mais, amor, dizer a você que meu coração está cheio de orgulho, cheio de orgulho. Essa é Thaili Chateaubriand, que vai voltar para estar aqui conosco.
e vai trazer mais do tanto que ela tem para ensinar para a gente. Deus te Agradeço mais abençoe. uma vez o convite, Viola. Eu me sinto honrada, estou feliz, é um momento de troca. E aí, espero ter ajudado em alguma coisinha, ter acrescentado um pouquinho de conhecimento. Me coloco à disposição para esclarecimento de dúvidas. Vocês podem mandar direct, que aí eu vou respondendo, certo? E a gente se encontra Maravilha. mais vezes. Isso. E eu deixo mais uma promessa, além de uma outra live, essa live vai estar no nosso IGTV já já, tá? E colocar o teu Instagram para o pessoal poder te seguir. E aí vão lá no direct, pergunta, que ela está à disposição, tá? Deus te abençoe, amor. Um beijo para todos. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.